Marcos 5, a cura do endemoniado de Gadara. Amém? Todos encontraram? Versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foi por eles feitas em pedaço, e os grilhões em migalha. Ninguém o podia amansar. E andava sempre, olha a situação do homem, irmãos, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não nos atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Versículo 13. Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E quando os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a vir ver o que era que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, presta atenção agora no milagre, e viram o endemoniado, o que estivera a legião, sentado, vestido em perfeito juízo. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, olha para você ver o que era endemoniado, rogava-lhe o que era endemoniado que o deixasse estar com ele. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vá para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Agora ele virou missionário, versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E o final? E todos se maravilhavam. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Eita glória. Só de ler essa palavra eu já arrepio todo. Irmão, não estou vendo aqui ninguém entre nós na situação desse endemoniado ou pior. Todo mundo aqui está em juízo perfeito. Glória a Deus. Não é isso? Não tem ninguém no nosso meio rasgando roupa, pegando pedra, abrindo sua própria cabeça com pedra. Então aqui nós vemos um caso de uma pessoa que estava padecendo, como palavras de Jesus deixou para nós escrito,
agindo na vida daquele homem, espíritos imundos, tirando a consciência, o juízo. Aonde o homem, a Bíblia nos relata aqui, que estava vivendo a sua vida dentro de um cemitério, nu, entre os sepulcros, ele próprio se feriu. Família destruída. Tinha uma casa que estava faltando alguém, varão. Tinha uma família que estava sofrendo. Tentavam prender ele com grilhões e cadeias. Ele despedaçava tudo. Porque haviam vários espíritos imundos na vida daquele homem, trazendo aquele mal sobre a vida dele, fazendo ele viver dentro de um cemitério. Tentaram prender várias vezes. Imagina o que esse homem fazia dentro daquele cemitério quando fosse ter um funeral, um sepultamento. Agora eu quero que vocês imaginam também as notícias chegando na casa dele para a família. Imagine a família desse homem andando pela rua. Lá vai ali, aquela ali é a mãe daquele endemoniado, daquele que vive dentro do cemitério, é a mãe dele. Está vendo aquele ali? É irmão daquele que atrapalhou o sepultamento do nosso ente querido semana passada. É ali, ó, é filho daquele, é irmão daquele. Porque a pessoa, quando está sem Jesus, e ela cai num vício, num problema, numa situação que ela precisa de libertação, religião não liberta ninguém. Pastor não liberta ninguém. Padre não liberta ninguém. Igreja católica evangélica não tem poder para libertar ninguém. Mas tem um que nos convida, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele homem não precisava de cadeias, aquele homem não precisava de morte, não precisava de acusação da sociedade. Ele precisava o que todos nós que aqui estamos precisamos: ter um encontro com Jesus Cristo e não com uma placa de igreja. E Jesus se faz presente nesta manhã. E quando aquele homem teve um encontro com Jesus Cristo ali dentro daquele cemitério, Jesus atravessou o mar da Galileia por causa de uma alma. Por causa de uma alma, Jesus atravessou o mar da Galileia. Foi dentro de um cemitério para salvar uma alma. Glória a Deus. Aleluia. E diz então que quando Jesus deu ordem para o espírito imundo sair da vida daquele homem, ele foi liberto. Correram os que estavam ali cuidando dos porcos dentro do cemitério, foi até a província falar: tem um homem causando bagunça lá no cemitério. Vieram todos com sede de vingança, vão ver o que está acontecendo, vão pôr esse outro para fora, nos deu prejuízo. Mas na hora que eles chegaram lá, a primeira coisa que ele viu, que aquele que era o lixo da sociedade, aquele que era rejeitado, aquele que força não conseguiu conter, estava sentado, vestido em perfeito juízo. Então eles falaram: ei, para aí que tem algo diferente aqui hoje. Aquele que ninguém conseguiu mudar a história dele, aquele que ninguém dava nada para ele, aquele que não tinha mais esperança, está em perfeito juízo agora, vestido, conversando. Chegaram até Jesus e pediu para Jesus se retirar da província.
Jesus então entra no barco, agora um mistério forte. Jesus entra no barco, a Bíblia diz que o que era endemoniado chegou até Jesus e falou: deixe-me ir com o Senhor. E nós vemos outras passagens da Bíblia: aquele que não largar pai, não largar mãe, não é digno do reino de Deus. Aquele que não negar a si próprio e vinha após mim, não é digno do reino de Deus. Só que agora, o que era endemoniado pediu para ir com Jesus. Glória a Deus. Jesus então fala com ele: ei, não, vá para a tua casa, vai para os seus e conta para eles como o Senhor foi bom e teve misericórdia de ti. Amados irmãos, nós vemos na palavra de Deus Jesus chegando em lugar, tendo que falar que é o Filho de Deus, tendo que se apresentar. Sabe o mistério aqui, Celso, que eu vejo aqui? Na hora que o ex-endemoniado queria entrar dentro do barco, Jesus falou: vai para a tua casa, para os seus. Tinha uma família aonde faltava alguém. Tinha uma família que sofria como era rejeitado o ente querido pela sociedade. Tinha uma família que sofria porque tinha um ente querido vivendo dentro do cemitério, inconsciente, à beira de morte. Amém. E era uma família cristã. Jesus não precisou se apresentar. Vá para os seus e conte como o Senhor foi bom e teve misericórdia. Glória a Deus. Era uma família que tinha Jesus como Senhor e Salvador. Não era uma família leiga, era uma família que estava passando a dificuldade com o ente querido, sofrendo com o ente querido, mas com o joelho dobrado. Era uma família que estava sofrendo, crendo em Jesus Cristo como Senhor. Era uma família que sofria, mas tinha esperança na transformação, na libertação do ente querido que estava naquela situação que lemos aqui dentro do cemitério. Como eu falei, aqui no nosso meio não tem ninguém pior do que a situação relatada na Bíblia que esse homem vivia. Aqui tem solução para todos nós. E todos que entram dentro dessa comunidade, seja de líderes religiosos, seja pessoas que estão no processo e família, eu quero dizer algo: todos nós precisamos de Jesus Cristo. Todos nós precisamos de andar com Cristo. A vitória da família vem quando há união, quando estamos de mãos dadas, quando estamos buscando Jesus como Senhor e Salvador. E nessa manhã eu profetizo a vitória na vida de cada um que aqui está, de todas as famílias que estão presentes, de todos que estão no processo aqui no Caminho Santo. E eu falo, irmãos, a vitória ela vai chegar. Ah, mas já tentou uma vez, já tentou duas, já tentou X vezes. Eles tinham tentado várias vezes com este homem, mas da forma errada. O importante é virar a página do que passou. Família, e os que estão aqui nesse processo para a vitória, perdão de um lado, perdão de outro lado, se abraçando com a consciência que o pastor não liberta, que o padre não liberta, que a igreja evangélica não liberta, que a igreja católica não liberta, mas o Filho de Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a vitória de cada família chegou nessa manhã. Não é porque pastor Júnior está pregando, não é porque o grupo de louvor aqui, não é porque vocês estão aqui nessa manhã, é porque estamos reunidos num só nome que está acima de todos os nomes. Esse nome é Jesus
Jesus Cristo e vai mudar a história, a sua, da nossa família nessa manhã, em nome de Jesus. Aqueles que creem, aplaudam Jesus com alegria. Aleluia! Carvalho de justiça. Glória